Olá, comunidade! Que saudade que eu tava de fazer esses vídeos pra cá. Ficamos 2 semanas sem, porque eu tava em lançamento da jornada Como Criar Comunidade. Inclusive, se você perdeu, já deixa seu nomezinho aqui na lista de espera pra poder ficar ciente do próximo curso. Mas hoje estamos aqui pra falar de um tema polemicíssimo, que tá a nova moda. E se você tá no meu Instagram, se você não está, clica aqui. Você já sabe do que eu tô falando. Comunidade como infoproduto. Essa é a nova polêmica da vez, esse é o novo assunto das pessoas e eu preciso defender as comunidades. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, já deixa seu like, seu joinha, já comenta aqui embaixo, já ativa o sininho e bora pra aula de hoje. Não é de hoje que começou essa moda dos infoprodutores lançarem cursos, lançarem infoprodutos como comunidades, né? Já vem um tempo que isso vem acontecendo e por vários fatores. Um dos fatores é moda mesmo, a galera tá vendo os outros fazendo e indo na onda, mas um fator legal também. Gente, vocês viram que hoje o cenário tá diferente? Esse azul não combina nada com a minha casa, mas combina com a paleta. Então, tá aqui. Um dos motivos é seguir a moda, os outros motivos é pela recorrência, é um modelo de negócio muito legal para o empreendedor autônomo, né, que garante uma recorrência ou consegue cobrar um valor maior pelo infoproduto e assim, também garantir um faturamento maior para poder sobreviver de maneira sustentável ao longo do ano, ou até mesmo por monetizar o que geralmente a gente tem oferecido de maneira gratuita, né? O que acontece é que as pessoas estão lançando comunidades com o nome comunidades, mas que não são comunidades. A entrega é só uma aula ao vivo, uma aula de 15 dias, uma aula toda semana, aula, conteúdo. E quando a gente vai ver sobre conexões, relacionamento, interação, networking, parceria, tira dúvidas, apoio mútuo, não acontece. E aí o que acontece? Frustra o seu cliente, o seu aluno que tá entrando ali na expectativa de se conectar com pessoas que estão passando pela mesma fase que ele ou que se interessam pela mesma coisa que ele. E frustram vocês também ao não verem a comunidade acontecendo, né? E daí quebra a confiança de todo mundo, aquela confiança que você demorou anos para construir com a sua audiência é quebrada a partir do momento que você oferece um produto chamado comunidade e não oferece comunidade, oferece só aulas, que seria um curso e não a comunidade, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender antes de aprofundar no tema, é que essa é a grande diferença entre cursos e comunidade. O curso, o foco tá no conteúdo, então você precisa entregar o conteúdo que você vendeu para essa pessoa, para ela aplicar e ter alguma transformação, algum resultado. Na comunidade, o foco é nas pessoas, então é quem são essas pessoas, o que essas pessoas querem, como essas pessoas podem colaborar aqui, quais comportamentos eu quero ver dessas pessoas aqui dentro, né? Como eu posso acolhê-las, conectá-las, fazer elas interagirem. É sobre as pessoas que estão lá. Cada comunidade é formada por várias pessoas e essas pessoas montam a comunidade. Então é a dor delas, a necessidade delas que vai te direcionar para o que você vai fazer ali, né? E aí a gente precisa entender que a comunidade é um movimento circular. Ela é sobre acolher as pessoas que chegam, conhecer as pessoas que chegam, conectar as pessoas, capacitar as pessoas, gerar valor para as pessoas. E aí segue um processo contínuo. Acolher, conhecer, conectar, capacitar. Acolher, conhecer, conectar, capacitar. Ela é um movimento constante, ela é um organismo vivo. Ela exige do criador, do gestor, do líder, do especialista, compromisso. Ela exige dedicação, ela exige atenção. Você tem que estar ali na comunidade todos os dias. O primeiro conselho que eu posso te dar, se você está pensando em criar, né? Na verdade, a primeira coisa que você precisa pensar quando você está pensando em criar uma comunidade, né? Um curso, um infoproduto no modelo comunidade é se você tem audiência qualificada o suficiente, né? Ou seja, pessoas que te seguem e que estão dispostas, já consomem seu conteúdo, já confiam em você e estão dispostas a comprar esse produto. Por quê? Porque a comunidade geralmente ela vem com um preço um pouco menor. Então o faturamento não é tão alto como um curso, né? Ele é um faturamento gradativo, ele vai aumentando, né? E o objetivo é que de fato ele se torne 50% aí do seu faturamento total para que você tenha essa segurança, né? Monetária. Mas se você tem poucas pessoas, você tem que pensar nisso, né? Quantas pessoas podem comprar mais ou menos? Quanto isso vai me dar por mês? Qual vai ser o preço dessa comunidade? Isso vai ser sustentável para mim? Eu vou conseguir me dedicar a ela por esse valor enquanto ela cresce? Porque sim, a longo prazo, comunidades podem ter faturamentos maravilhosos mensais recorrentes, mas é uma construção. Comunidade é sobre construção.
tá? Então você precisa pensar nisso. E a segunda é se você tem tempo suficiente, você tá compromissado o suficiente para se dedicar a essa comunidade. Porque na sua comunidade você precisa ser o primeiro membro. Esse é um conselho que o Sobral falou quando ele falou sobre a comunidade dele. Inclusive, o Sobral é um dos principais cases sobre infoproduto como comunidade. Ele sabe o que ele tá fazendo. O foco ali é a comunidade. Todo o resto que tem, porque tem cursos disponibilizados para os membros ali, é extra. O foco é a comunidade, né? Tanto que, né, já falando, as aulas que ele dá para a comunidade são abertas ao público no YouTube. Então, se você quiser assistir sem pagar a comunidade, você pode. Só que depois de 7 dias ela some e é disponibilizada só na comunidade. E aí ele fala, se você quer só aprender, você pode aprender aqui pelo meu YouTube. Mas se você quer se conectar com pessoas que estão aprendendo o mesmo que você, aí é pra ir pra comunidade, entendeu? Então, ele falou, você tem que ser o primeiro membro da comunidade. Então, o Sobral, ele participa, ele interage, ele tira dúvidas, ele faz perguntas, ele dá aulas, ele vê o que tá acontecendo ali, sabe? Então, você precisa pensar nessas duas coisas. Se você vai ser sustentável, se você tá compromissado o suficiente pra fazer isso acontecer e se você vai conseguir ser o primeiro membro, porque você é o líder, você é o exemplo. O que você fizer ali é o que as pessoas vão repetir. Então você precisa responder as pessoas, você não pode deixar as pessoas no vácuo, você precisa acolher as pessoas, conectar as pessoas, gerar gatilhos de interação, rituais, eventos. Você precisa desenhar uma jornada com gatilhos de engajamento aí, né, com picos de engajamento, para que de fato a comunidade não esmoreça. Ela precisa ter um planejamento a longo prazo, ela precisa ter um compromisso a longo prazo, porque outra coisa que você precisa saber é, o fogo da comunidade apaga. Quando no começo é tudo flores, novidade, animado, mas se eu entro lá não vejo nada, eu entro lá não sou respondido, eu não me conecto com ninguém, eu não entendo como funciona, eu não entendo os acordos, não tem interação, eu paro de entrar. E aí o engajamento vai abaixando, né? E aí engajamento gera engajamento. A falta de engajamento gera falta de engajamento. Então você precisa ter esse olhar clínico, observador e cuidadoso diariamente para fazer a comunidade não morrer. Sustentar a comunidade que você decidiu criar, tá? Então, esse é o maior conflito que os infoprodutores estão tendo. Eles estão criando comunidade sem saber criar comunidade, sem saber o que envolve gerir uma comunidade. E aí, estão só entregando aula, que eles nem sequer perguntaram para os membros deles se eram aulas interessantes, porque essa é outra coisa que você precisa saber. Quando a gente fala de comunidade, é os seus membros que decidem. Então, você precisa escutar eles, entender as necessidades deles e atender as necessidades e expectativas deles. Então, você não decide tudo sozinho. Você abre conversas e, a partir das conversas, você decide o seu planejamento, tá? Durante a comunidade, você vai precisar educar a sua comunidade. As pessoas não sabem o que é estar em comunidade, as pessoas não sabem como é participar de uma comunidade. Ainda mais com esse tantão de gente criando comunidades sem ser comunidades, né? Então, a gente tá quebrando a confiança com as pessoas também ao entregar umas comunidades que não são. Então, quando você quer ter a sua comunidade, você precisa educar os seus membros sobre o que é uma comunidade, qual comportamento vocês querem ver ali, quais são os acordos da comunidade, quais são as regras, e educar também pelo exemplo, fazendo o que você quer que eles façam, né? É um processo de comunicação, transparência e relacionamento para que eles entendam o que você espera ali, o que é para ser feito ali e aí de fato façam. Você precisa entender que o foco ali é nas interações. Quando você tá falando de comunidade, o foco é nas interações e não no conteúdo, não na aula. Ele é um extra, ele é um dos benefícios da comunidade. Ele tá ali na área de capacitação da comunidade, mas ainda tem acolhimento, pertencimento, interação, relacionamento, confiança, conexão, networking, parceria. Fiquei até zonza aqui, ó. Entendeu? Tem um mundo. O conteúdo é só mais um dos pilares, sabe? Dentro de uma comunidade, as pessoas precisam sentir que elas fazem parte, que elas são aceitas, que elas pertencem, que elas são acolhidas, respeitadas, necessárias, que a voz delas são ouvidas, que as necessidades delas são atendidas. Então, para tudo isso, você precisa conhecer a pessoa que tá ali. Já tem um vídeo aqui no YouTube, inclusive, vou deixar ele aqui em algum lugar, para vocês assistirem falando como conhecer a sua comunidade. E você precisa conhecer a sua comunidade para atender as necessidades e aí criar algo personalizado para as necessidades da galera que tá ali. Você precisa lembrar que comunidade é sobre servir as pessoas que estão ali, não é sobre servir as suas vontades e fazer o que tá na sua cabeça. Você precisa atender as necessidades, conhecer as pessoas, se relacionar, construir confiança a partir do relacionamento. E daí, se você tá em uma comunidade que você não sente nada disso, que você não é atendido, respeitado, acolhido, pertencente, necessário, talvez você não esteja numa comunidade, talvez você esteja no curso, em um curso.
E é aí o grande problema, sabe? E eu quis trazer esse tema pra cá também, além de ter falado nos stories, além de estar fazendo um post no feed, porque eu acho que isso tá causando muita confusão, tanto no infoprodutor, quanto em quem consome o infoproduto. E eu conheço grandes infoprodutores aí do mercado que sim, quebraram grandão a expectativa com as audiências deles justamente por venderem comunidade e não conseguirem sustentar, né? A comunidade, geralmente, ela vem com um tempo de 1 ano. E aí é 1 ano você tendo que criar rituais e sustentar uma interação, um engajamento, uma conexão diariamente, semanalmente. E tem pessoas que não têm esse tempo pra ter, e nem essa prioridade. E aí você quebra a confiança com uma galera que confiou em você, porque pra comprar uma comunidade, sim, você precisa já ter construído essa comunidade, porque comunidade, diferente do curso, não é início, meio e fim, né? É contínuo o processo. Então, pra pessoa decidir participar de um processo contínuo e extenso com você, é porque provavelmente ela já confia em você. E aí, quando ela chegar e não ter as necessidades dela atendidas ali, ela vai quebrar a confiança com você sem necessidade, né? E aí, a gente precisa deixar claro aqui que comunidades geram muita transformação, muita mesmo. Eu fiz um encontro na minha comunidade há umas 3 semanas, e desse encontro saíram 5 posts no feed, vários stories, várias reflexões, várias conexões, todo mundo se conectou, se seguiu, se apoiou. Foi muito mais impacto do que nesses quase 6 meses produzindo conteúdo, né? Foi muito mais transformação, muito mais reflexão, muito mais insight, a partir de um encontro que tinha um tema, mas ele foi um pouco fluido na hora da roda da conversa e que ainda assim gerou muito mais transformação do que uma aula que eu tava dando no YouTube ao vivo, sabe? E a comunidade dos criadores de comunidade, né, que são meus alunos, que é incrível, é perfeita também e que a galera super se ajuda e potencializa todo o nosso aprendizado. A minha jornada, ela é um curso com comunidade. Eu não vendo como comunidade porque sim, o foco ali é o conteúdo, mas junto é uma jornada justamente por ter a vivência com a comunidade, sabe? E aí a gente precisa entender também que uma comunidade só precisa ter mais que 3 membros, né? Para ser sustentável, precisa de mais, talvez, né? Para ser sustentável financeiramente para vocês, talvez precise de mais. Mas para ser engajada e gerar transformação, 5 pessoas são suficientes, 10 pessoas são suficientes. Então, se é uma comunidade a partir de um curso, vale a pena você criar, mesmo com poucos alunos, né? Porque se você não sabe acolher e atender a expectativa de 10 pessoas, por que você acha que você saberia de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? Então a gente precisa ter isso na cabeça, a gente precisa mudar a mentalidade, porque criar comunidades não é a mesma coisa que criar um curso, não é a mesma coisa que criar conteúdo, tá? Na comunidade, cada pessoa importa e cada pessoa precisa ser vista e acolhida. E eu acho que é isso, meus amores. Eu acho que é isso mesmo. Se ficar faltando coisa, eu faço um outro vídeo, um outro momento. Vou fazer um vídeo mais pra frente, se vocês quiserem, até já deixo aqui falando o que você precisa fazer pra ter de fato uma comunidade como infoproduto, né? Porque aqui foi mais um alinhamento de expectativas. E a gente se vê na próxima quarta. Não se esqueçam de interagir por aqui. Um beijo e tchau, tchau.